Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus te ilumine, que a presença do Senhor Jesus, que a graça dele te cubra, que a Bíblia vai falar de uma escama, que há sobre os olhos humanos, que essa escama venha a cair, para que você possa conseguir enxergar as coisas que são espirituais, as coisas que são de Deus, porque verdade é uma batalha que, se a gente não tiver focado na palavra do Senhor, é desigual. Sabemos que esse texto é muito conhecido, que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, por mais que você fala palavras, por mais que ouve de pessoas, há uma ação espiritual por trás de tudo isso. E nós somos presa fácil quando estamos longe da presença do Senhor. Então que o Espírito de Deus possa te iluminar, para que você possa discernir a palavra de Deus. E no decorrer do vídeo, eu vou estar sempre orando, clamando ao Senhor, para que Deus possa tocar, abençoar. Não sei qual a área da sua vida, mas sabemos que a oração com fé, ela tem poder. Então, se você crê, e sabemos que a maioria das pessoas que iam até o Senhor Jesus não eram nem pessoas necessariamente que estavam de acordo com aquilo que ele estava ensinando, mas eles levavam a fé, que a Bíblia diz que a fé vem do ouvir. Então estarei orando para que através da tua fé você possa alcançar aquilo que o seu coração deseja, conforme a vontade de Deus. E meditando na palavra do Senhor, e o meu espírito, creio que guiado pelo Espírito Santo, trouxe em mim, aí eu vim fazer esse vídeo para perguntar: a quem vocês, ou eu, temos dado ouvido? A quem que você tem dado ouvido ultimamente? Você tem dado ouvido à voz dos problemas, das dificuldades, o medo? Você tem dado ouvido à preocupação desse mundo, aos problemas desse mundo? A própria palavra nos orienta a não andar ansioso por nada, preocupado com nada, não andar ansioso com o que vestir, com o que comer. Mas a quem você tem dado ouvido? Quem? A qual voz? Você está dando ouvido ao fake news, às notícias falsas da internet, absorvido? Há pessoas que dão ouvido a uma programação jornalista. Absorve aquelas notícias ruins e aquelas notícias negativas ficam dentro dela. Por quê? Porque ela está absorvendo a notícia ruim, negativa. Então ela está dando ouvido ao quê? A preocupação. Porque se você parar de frente para um jornal, você só vai se alimentar problemas. Tudo que está acontecendo no mundo é só dificuldade, problemas. O quê? O que você tem dado ouvido? Aos problemas, às dificuldades? Tem dado ouvido ao quê? Aos fake news desse mundo? Percebemos durante até esse período mesmo que nós estamos vendo de campanha pela internet, a gente acaba ouvindo pessoas que acabam se agredindo verbalmente, provocando, acusando a outra, chamando uma disso, de aquilo, porque está dando ouvido àquilo que não é para ouvir. E as pessoas também, elas têm os costumes, e isso eu creio que faz parte da religião, que nós infelizmente aprendemos religião, e não de fato a servir ao Senhor, como Ele nos orienta. Há pessoas que colocam sobre a geladeira da casa dela, assim como aqui está no quadro, aqui, ó, o Senhor minha luz, como está no Salmos 27, coloca lá na geladeira, lá assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A pessoa coloca na geladeira dela, o Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a gente sabe ali que o Senhor é o meu pastor. Sabemos então que o pastor é quem? É o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus. Então a gente às vezes tem um costume de atrair
colocar esses textos de bênção, né, esses textos maravilhosos, de nos cultos, até que a pessoa que não frequenta uma instituição de sempre gritar, eu recebo, mas e o papel de ovelha? Que quando a gente está no papel de ovelha, a gente tem que ouvir a voz do Senhor. Então a gente cola lá, a gente coloca lá os salmos, que a gente acha bom, né? Os salmos poderosos das Sagradas Escrituras. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas o que a gente tem feito a respeito desses salmos? De fato, a gente está ouvindo para a gente ser uma ovelha obediente, para que de fato não falte nada na nossa vida? E infelizmente muito se atribui esse texto para a vida financeira, essas vidas, por mais que Deus é o Deus também da prosperidade. Então a gente gosta de muito desses salmos, mas a gente de fato está sendo obediente, ouvindo? A quem de fato nós estamos ouvindo a voz do coração? Há muitas pessoas que têm um nível facultativo, tem sabedoria humana que fala, segue o seu coração, professores mesmos que falam, segue o seu coração, mas a Bíblia orienta que o coração do homem é enganoso. Então a gente tem que ser guiado pelo Espírito. E para a gente obedecer a palavra, a gente tem que ser guiado pelo nosso Espírito. A Bíblia diz que Deus, lá em Eclesiastes, ele emprestou. Por que ele emprestou? Porque Salomão diz que o Espírito volta para Deus que o deu. Ou seja, então volta para ele, então é emprestado. Então a gente tem que ser guiado a não ouvir da palavra de Deus. É como aquela pessoa que tem diabetes. Ela tem diabetes, ela tem vontade de comer um doce. Mas se ela for seguir a sua carne, se ela for seguir o desejo do seu corpo, o desejo do seu coração, ouvir essa voz, ela vai comer. Ela vai se satisfazer a carne dela, mas só que no espírito que diz para ela não fazer, ela não vai ouvir. Então ela vai prejudicar a sua vida. Então eu usei uma pessoa que tem diabetes, então ela não vai poder. Então ela tem que ouvir a voz da consciência. Se o médico disse, ó, não coma, você tem que ouvir a voz do médico. Só que às vezes a gente acaba desobedecendo. E assim fazemos com Deus. Desobedecemos a voz de Deus. Queremos que Ele seja o nosso pastor, mas a gente dificilmente quer ser a ovelha de Deus. E meditando na palavra do Senhor, a Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 10, olha só que coisa interessante. E a Bíblia diz assim, na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, e o aprisco das ovelhas simboliza um curral, tipo cancela, onde você vai colocar ali as ovelhas, trancar elas ali. Como quem tem cavalos, tem esse tipo de animais, ele coloca nessa cancela. Mas sobe por outros caminhos, esse ladrão é salteador. Mas sobe, então a Bíblia vai falar que sobe por outro caminho. Então ele se desvia do caminho que tinha que seguir. Sobe por outros caminhos, esse que é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas, ou seja, o pastor das ovelhas, ele entra pela porta. O ladrão, ele vai pular do lado dos apriscos, do lado do curral, da cancela, vamos se dizer assim. A este o porteiro abre. Abre para quem? Para o pastor. E as ovelhas ouvem a sua voz, ouvem. E ele chama as suas próprias ovelhas. Pelo nome as conduz para fora. E quando ele coloca para fora suas próprias ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. Ou seja, aquele que é ovelha do Senhor Jesus, ele ouve a voz de Jesus e entende. Então ele segue. E não seguirão um estranho, ou seja, não vai seguir um estranho, mas fugirão dele, porque eles não conhecem a voz dos estranhos. A Bíblia que orienta o que? Aquele que ouve a voz do Senhor Jesus e tem o discernimento da voz do Senhor Jesus, ele só vai ouvir a voz de Deus. Ele não vai seguir outra voz para não ser enganado. E não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque eles conhecem a voz do estranho. E Jesus, a Bíblia fala, Jesus falava em parábolas, mas eles não compreendiam as coisas que eles falavam. Então ele diz,
Jesus novamente: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Olha só que coisa importante, coisa interessante. Jesus, ele mesmo se identifica como a porta do aprisco. E no outro texto, ele vai dizer que ele é o próprio pastor. Então, aquele que obedece à voz do Senhor, esse é dele. Porém, ele segue dizendo: aquele que não ouve, aquele que não obedece à voz do Senhor, esse não é dele. É uma coisa muito forte. É uma coisa muito forte. Então, por isso que eu fiz a pergunta no início do vídeo: a quem temos dado a voz? Às vezes a gente pensa, a gente acha que estamos dando a voz a Deus, mas a gente está dando voz aos problemas, às falácias, às dificuldades desse mundo. A todos os problemas que estão acontecendo durante esse período, a gente acaba se distraindo da verdadeira voz de Deus. A Bíblia vai falar do profeta Balaão, que no momento ele estava tão cego espiritualmente, tão distante de Deus naquele momento, que Deus foi preciso falar com um jumento, usar um jumento para que ele possa ouvir. Então isso acontece. A gente está distraído, distante de Deus. E o que faz a gente estar distante de Deus e não ouvir? Então, quando a gente não ouve a voz do Senhor, a gente acaba dando ouvido ao mal. Eu sempre gosto de usar um texto que o Senhor Jesus, ele estava falando seus projetos aos discípulos. Ele estava falando, mas parecia duro de se ouvir. Como é que você vai chegar para uma pessoa e vai falar: ó, eu vou ir para ser levado para os pecadores e irei morrer, no terceiro dia irei ressuscitar? Ele estava sempre repetindo, ele estava sempre ensinando. Só que Pedro, naquele momento, acabou o quê? Dando ouvido à carne, dando ouvido aos prazeres da carne. Então, quando nós damos ouvido à carne, a gente acaba se distanciando da voz de Deus. Então Deus diz assim: para trás de mim, Satanás. Mas não era que o Satanás estava no corpo de Pedro, mas ele deu ouvido. Então aquilo que não é da vontade de Deus, não há outra opção. Não existe o cima do muro, um exemplo, ficar neutro em cima do muro. Ou você é de Deus, ou você é das trevas. Por mais que você possa ser uma pessoa boa, você pode ser um cidadão do bem, você pode ser uma pessoa que o coração seu pode ser melhor do que um cristão. Tem pessoas que é do mundo que são melhores do que eu em amor. Esse é um dom, dos maiores dons que a Bíblia nos orienta, é o dom do amor. Tem pessoas que não servem a Deus, mas ela tem um coração amoroso. Mas isso não é o bastante, a gente tem que ser o quê? Ovelha do Senhor. Para que a gente possa falar, colocar lá na parede da nossa casa lá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas aquilo ali está sendo cumprido na nossa vida. Porque se não estiver sendo cumprido na nossa vida, a gente vai passar anos repetindo, a gente vai passar anos pronunciando aquela palavra, mas ela não vai ser de fato concretizada, vai ser palavras vazias. Assim como Jesus disse: esse povo honra, bem que diz o profeta Isaías, honra com os lábios, mas o coração está longe, ou seja, não está obedecendo, não está cumprindo com a vontade do seu líder, do seu próprio pastor. Então, quando a gente não ouve a vontade de Deus, então a vontade de Deus, muitas das vezes, parece ser contraditória. A Bíblia vai falar que Deus, ele aparece para Abraão. Agora, só que coisa forte, Abraão, ele tinha 75 anos. Ele já acostumou morar na sua terra. Ele já estava acostumado a viver com seus pais, com sua família. Agora imagina, para uma pessoa que é jovem, às vezes que tem que sair da sua cidade para poder fazer uma faculdade, para poder ingressar na sua carreira, no seu trabalho, muitas pessoas não têm saudade, tem pessoas que não conseguem ficar longe da sua família, tem pessoas que não conseguem ficar muito longe por muito tempo da sua cidade. Por quê? Porque ela não consegue, ela já acostumou naquela cidade. Então Abraão, ele tinha 75 anos, 75, agora imagina, já estava na idade, chegando à idade, mas Deus diz: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela. Porque Deus sabia, porque os projetos que Deus tinha para ele, se ele tivesse ali, ele estava impregnado, ali tinha idolatria, ali já estava tudo já dentro dele, já tudo que ele veio aprendendo quando ele era novo. Mas ele preferiu o quê?
ouvir a voz de Deus. Então ele sai. Assim passou tempo depois, Deus tinha prometido a Abraão que daria um filho a Abraão. E Deus percebeu em Abraão que Abraão estava se inclinando o amor dele para o Isaac, o filho da promessa. Porque todos nós sabemos que ele teve um filho chamado Ismael. Só que era filho, vamos se dizer, da concubina, da serva, da escrava, da sua esposa. Então Deus, quando percebe essa inclinação de Abraão por Isaac, ele pede a Isaac. Ele prova a fé mais uma vez. Então, quem que ele iria ouvir? Agora só, às vezes Deus está falando com você, está falando comigo, mas parece ser uma coisa absurda. Então, por ser uma coisa absurda para o nosso espírito, a gente não realiza aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente passa anos e nada acontece. Então, Abraão pega e sobe para fazer o sacrifício. Aonde Isaac ele simboliza o próprio Senhor Jesus, Abraão simboliza o próprio Deus Pai. Então, quando Abraão mata Isaac no seu coração, Deus fala: hoje vejo que você me segue, que você me obedece. Olha só que coisa forte, porque Abraão ele obedeceu a voz de Deus. Então a gente tem que estar atento o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus tem para a sua vida. Porque muitas das vezes a gente não vai compreender. Então, se a gente for perguntar a pessoas, se a gente for perguntar até pessoas que são pessoas que nós temos estimas, que são família, eles não vão estar no espírito da situação. Vai parecer loucura. Olha só que coisa forte. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 20, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, olha só, hein, diz ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se prepara, porque você vai enfrentar prisões, você vai enfrentar aflições. O apóstolo Paulo foi preso. A Bíblia vai falar lá no versículo já 23, que o apóstolo Paulo ele estava na casa de um dos discípulos, de um dos apóstolos, que tinha 4 filhas, que era também profetisa. Só que nenhuma dessas 4 filhas, elas profetizaram. Então chega diante dessa casa um profeta, que é Ágape, o nome dele. Ele coloca um cinto, ele pega um cinto, amarra o cinto sobre ele, sobre as mãos e sobre os pés e diz assim, ó: assim diz o Espírito Santo, que o dono desse cinto será levado a Jerusalém para sofrer, para ser preso. Olha só que coisa forte. Então todos aqueles que estavam na casa seguraram o apóstolo Paulo e falaram: Paulo, você não vai. Eles ficaram com medo, porque eles agiram ali tentando ajudar o apóstolo Paulo. Só que o Paulo fala: o Espírito de Deus ele já tinha me avisado antes. Eu terei que ser preso. Eu terei que ir levar a palavra do Senhor. Então nós sabemos que o apóstolo Paulo ele viveu vida de prisões. Ele viveu vidas de sofrimento, perseguições. Mas ele fazia de tudo para obedecer à voz do Senhor. Olha só que coisa forte. E em um desses momentos da vida de Paulo, Paulo estava lá preso com Silas. Ele estava ali entre correntes. Mas a Bíblia fala que eles de maneira nenhuma murmuravam. Eles de maneira nenhuma, eles lastimavam. Então nós temos que entender que aquilo que Deus tem para a nossa vida é maravilhoso. Deus jamais vai colocar a gente numa provação e vai deixar a gente ali sem ajudar a gente. Se Deus te colocar numa situação, pode ter certeza que Ele vai tirar você dali, você vai sair dali capacitado. Então a gente não pode murmurar naquela situação, lastimar. Porque se a gente murmurar, a gente faz igual o povo de Israel no passado, a gente fica andando em círculo. A Bíblia fala que eles andavam em círculo. Por quê? Porque eles eram pessoas de dura cerviz, que não aceitavam ouvir a voz de Deus. Eles murmuravam, lastimavam. Mas o apóstolo Paulo não, ele obedecia. Então quando ele estava ali preso, junto com Silas, eles fizeram o que? Eles louvaram a Deus. Porque eles sabiam, Deus mandou estar aqui. Se Deus mandou estar aqui, não importa se aqui é prisão, não importa se aqui é conchegante, é confortável. Se Deus mandou eu vir para cá, porque Deus tem promessa na minha vida aqui. Então a Bíblia fala que eles louvando ao Senhor, que eles estavam ali orando, as celas se abrem. Então isso simboliza que através da fé no Senhor, que através da oração no Senhor, todo o mal, as portas se abrem, o mal cai por terra. Por quê? Porque nós estamos de acordo com a sua palavra e crendo na sua promessa. E a Bíblia fala que as celas se abrem naquele momento. Aqueles homens que estavam presos, eles fogem, eles saem. E o carcereiro que estava naquele momento, ele se desespera. Agora imagina, ele tinha a responsabilidade daqueles presos.
Então, se aqueles homens fossem embora fugindo daquela forma, ele iria ser morto. Então, o que ele fez? Ele queria apressar. Então, tem muitas pessoas que estão apressando, estão se julgando. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. Ele pega, ele tenta se matar naquele momento. E o apóstolo Paulo diz, não faça isso. Crer no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Ou seja, o Espírito Santo usou Paulo, falou com Paulo, ele ouviu a voz de Deus, ele foi preso, mas ele ganhou uma alma, ele ganhou uma família dentro daquele presídio. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Então isso mostra quando a gente não ouve a voz do Senhor, quando a gente despreza a voz de Deus, a gente perde de receber dele as promessas que ele tem para a nossa vida. Então a gente tem que estar sempre em discernimento. E uma das coisas que vai fazer da gente ouvir a sua voz, da gente ter o discernimento da voz de Deus, por que muitas pessoas ele não consegue? Primeiro que está longe da carne, está no pecado. A Bíblia fala em Isaías, olha só que coisa forte, que o pecado faz separação. Deus é santo, Deus é kadosh, Deus é santo do santo. Então, quando nós pecamos, nós fazemos separação. Assim foi no jardim do Éden. Quando o homem pecou, não foi Deus que separou, foi o próprio homem que pecou e separou. Nós separamos de Deus. Você vê que para se aproximar de Deus, Abel, Caim, eles faziam holocausto, eles faziam o que? Sacrifício para se achegar diante de Deus. E hoje nós temos o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui em terra, ele disse o quê? Eu vou para o Pai. Os discípulos estavam acostumados a andar com o Senhor Jesus em carne. Mas ele diz, eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo. Então, a presença do Espírito de Deus, ele vai nos ajudar a discernir a própria voz dele. Por isso que muitas pessoas não conseguem discernir a voz de Deus, não conseguem discernir a voz do Senhor. Por quê? Porque ela não almeja o Espírito Santo. Se nós buscarmos de fato, de verdade, a presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente vai estar mais apto, vai estar mais atento à voz de Deus. Então a gente vai conseguir discernir quando ele for falar conosco. Mas se a gente não tem o Espírito Santo, fica mais difícil. Mas não é impossível de ouvir. E através também da sua palavra. O Espírito Santo ele está sempre falando, o próprio Senhor Jesus, ele é o verbo, ele diz, eu sou o verbo, eu sou a palavra, eu sou a verdade. E a palavra do Senhor, ele é a verdade. Então que a gente possa dar ouvido à palavra de Deus. E ele diz, lá no versículo 27 do capítulo 10 de João, ele diz assim, é muito forte a palavra, ele diz assim, as minhas ovelhas, ele fala assim, minhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, olha só que coisa forte, como já, eu as conheço e elas me seguem, ou seja, ele ouve a voz, ele consegue compreender a sua voz e assim ela segue a ele. Assim foi o próprio salmista Davi, no Salmos 23, que ele escreveu, inspirado pelo próprio Espírito Santo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabemos que o salmista Davi, ele era cercado por homens que queriam a sua vida. O salmista Davi, ele era cercado, até o seu filho, Absalão, queria a sua morte. Saul, os filisteus, os medianitas, todos queriam a vida de Davi. Mas ele tinha o próprio Deus como pastor. Sério, olha só que coisa forte. Como é que Davi, um jovem ainda, um jovem, franzino, ele era frágil, ele era novo naquela idade. Ele vai enfrentar o gigante. O que fez ele enfrentar o gigante Golias? O que deu coragem a ele dele enfrentar? Ele já ouviu falar de Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus tinha abrido o mar. A Bíblia fala que a fé vem do ouvir. Mas o que encorajava a Davi a ir para aquele confronto, que dias antes daquele confronto, ele tinha sido ungido. Ele tinha recebido o Espírito de Deus. Então ele estava ali, ele estava em comunhão com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava sobre ele. Então isso encorajava dele. Então ele sabia, eu vou enfrentar o gigante, mas eu sei quem vai enfrentar comigo, quem vai me ajudar nessa luta vai ser o próprio Deus.
Por quê? Porque ele era obediente, ele louvava ao Senhor. Interessante que ele não fazia parte ainda do exército. Assim são como as pessoas que às vezes não congregam na instituição. Talvez você que está assistindo, você não frequenta uma instituição. Davi também não era do exército, mas ele tinha o Espírito de Deus. Mas você pode fazer parte. Assim como Davi fez parte futuramente, que Deus já tinha determinado que ele seria rei. Então quando a gente está obediente à voz do Senhor, quando a gente está atento ao seu espírito, Deus é conosco. A Bíblia vai falar de um rei chamado Josafá. Josafá era um homem que era da descendência de Davi, era um homem também zeloso, que tinha o Espírito Santo. Ele obedecia a palavra do Senhor. Ele procurava estar sempre andando na linha, obedecendo à voz de Deus. A Bíblia fala que se levantaram 3 exércitos para destruir Israel. Mas o número de exército que tinha Israel era equivalente, era um número que dava para vencer aquela batalha, era um número forte, mas contra 3 ficaria difícil. Então a Bíblia fala que ele vai para a oração, ele vai falar com Deus, ele vai orar com Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele se manifesta no profeta e vai até o profeta, até o rei Josafá e diz: Josafá, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe que Deus disse que ele vai pelejar por vós. Ou seja, a Bíblia fala que os 3 exércitos, eles se confundiram, eles se mataram. Por quê? Porque Deus operou naquele momento. Por quê? Porque Josafá, ele era um homem que era temente, ouvia a voz de Deus. Ele estava sempre obedecendo a voz de Deus. Então que a gente possa também se inclinar para a voz de Deus, obedecer ele. A Bíblia fala um texto muito conhecido. A Bíblia fala assim, ó, eis que eu bato a porta. Eis que eu bato. O diabo, o Satanás, através do celular, através de notícias, através de situações, ele entra. Jesus ele diz: se os seus olhos forem bom, se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Então isso mostra o quê? Porque o Satanás ele entra, ele arromba, ele entra pelos olhos, ele entra pelo sentimento, ele faz morada no coração. Ele destrói. E muitas pessoas estão dando ouvido a ele, estão dando ouvido às notícias falsas, às preocupações, aos problemas. Estão se absorvendo de notícia ruim. Porém, Jesus diz: eis que eu bato a porta. Não endureça o vosso coração. Não endureça, só. Então ele está dizendo que abra o coração. Abra, ouve. Eis que eu bato a porta. Então ele vai entrar, vai fazer morada. Mas para a gente ouvir a voz, a gente tem que estar atento a ele, tem que buscar ele. A Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, no capítulo 33, versículo 3, diz assim: buscai-me-ei. Então a gente tem que partir de nós, buscar, querer ouvir a sua voz. Buscai-me-ei de todo o coração. Clama a mim, buscar-me-ei, que eu te mostrarei coisas que jamais tem visto. Coisas que jamais você viu, talvez há coisas na sua vida que você ainda não viu, mas vai ver quando você se voltar para a voz do Senhor, se voltar para a presença do Senhor. Vamos focar na voz de Deus. Esse mundo que está aí é só ilusória. Tantas pessoas que estão vivendo nesse mundo, vida de sofrimento, falsa aparência, falsa alegria, mas dentro estão destruídas. Por quê? Porque estão dando voz às coisas desse mundo. As coisas que são terrestres, as coisas que são passageiras, mas que a gente possa se inclinar e dar a voz ao Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu irei fazer aqui uma oração que Deus possa ter falado na alma de cada um, e que através dessa oração toda a barreira, todo o empecilho, toda a negatividade possa cair por terra, que o Espírito Santo de Deus possa abrir o entendimento de cada um. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro na Tua presença, meu Pai, orando, meu Deus, por cada alma que está assistindo, que vai porventura assistir, aquelas pessoas, meu Deus, que estão passando, meu Pai, por dificuldade,
na sua vida financeira, na sua área emocional, sentimental. Pessoas, meu Deus, que estão passando problemas de ansiedades, problemas no relacionamentos, meu Pai. Há tantas lutas, meu Pai, há tantas batalhas, o mal batendo forte, o mal batendo, meu Pai, para valer, para ver as pessoas, meu Deus, com o coração contaminado, destruído. Mas o Senhor veio para que a gente possa ter vida com abundância, para ter a vida com abundância. Porque o Senhor é luz, meu Pai, o Senhor venceu. E todos que estão no Senhor, meu Pai, é mais do que vencedor. E que através dessa oração seja quebrado toda a barreira, seja quebrado toda a adversidade, todo o empecilho, tudo aquilo, meu Pai, que dificulta essa pessoa de encontrar, meu Pai, ter um encontro com a luz. A palavra do Senhor diz, meu Deus, que aquele que anda na luz, como o Senhor é luz, e anda em comunhão, meu Pai, uns com os outros, o sangue do Senhor Jesus, meu Deus, nos purifica de todo pecado. Mas que o Senhor toca, meu Pai, toca na alma dessa pessoa, toca no espírito dessa pessoa, quebra toda divisão, os pensamentos psicopáticos, pensamentos negativos, pensamentos de malícia, suicídio, que todo espírito, ó Deus, de ansiedade, o espírito de depressão seja arrancado da vida dessas pessoas, meu Pai, porque nós sabemos, meu Deus, que de fato há uma maldade, há uma ação espiritual que está por trás de tudo isso, meu Pai. Os amigos, meu Pai, que estão se estranhando, meu Pai, como o próprio Senhor Jesus profetizou, pai matando filho, filho matando pai. É tanta desavença, meu Pai, nas famílias. As pessoas não estão se tolerando mais, meu Pai, mas que seja quebrado toda a maldição, meu Pai. E que o Senhor venha trazer a luz na alma, no entendimento, no espírito de cada um, em nome de Jesus, meu Pai. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine, que Deus possa abrir o entendimento de cada um, os irmãos que estão online, o irmão Silvio Nunes, que Deus abençoe, irmão, a todos que curtiram, a todos que estão assistindo e que vão assistir também, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.